Olá pessoal, desculpa, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Vamos dar continuidade então aos estudos sobre os profetas e as profecias. Vamos entender hoje quem eram os profetas, amém? Inclusive, espero que dê tempo de terminar esse estudo, porque as coisas estão acontecendo pouco a pouco. Está acontecendo umas coisas por aí. Exemplo, a nação de Israel como centro das atenções, ou seja, os acordos de paz, a figueira florescendo, o verão está chegando. Amém? O Mar Morto, quase 10 vezes mais salgado do que o oceano, nada pode viver no Mar Morto. Um ambiente hipersalino, ou assim acreditavam os cientistas até pouco tempo. A pesquisa científica provou a existência de vida no fundo do mar, mas devido a um conjunto único de circunstâncias, os sinais de vida começaram a aparecer em suas próprias costas, precisamente como está escrito no livro dos profetas. O Mar Morto é, como o próprio nome indica, morto. Mais de 400 metros abaixo do nível do mar, é um ponto mais baixo em terra seca. Nenhuma vida pode existir em suas águas ultra salgadas ou em suas margens, que são revestidas por uma espessa camada de sal que mata qualquer planta. A Bíblia relata que a paisagem mudou quando o fogo e enxofre destruiu Sodoma e Gomorra e transformou o vale em um terreno abandonado e sem vida. Na verdade, as pessoas que visitam o Mar Morto hoje têm dificuldade de imaginar um grande e belo jardim na região árida. Diz a palavra do Senhor: E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor e como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Amém? Ainda mais desconcertantes são as profecias messiânicas de que a água vai fluir do leste de Jerusalém para o Mar Morto. E essas águas amargas vão encher-se com peixes, e do deserto ao redor será repleto de vida. Diz a palavra também. Estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda a criatura vivente que passar por onde quer que entrar estes rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo o que quer que entrar neste rio. Ezequiel 47. Amém? E tem mais. A construção do terceiro templo de Salomão. Estão falando por aí que vão construir o terceiro templo por agora. Vamos ver. E alguém lembra dessa? Vamos lá. Também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca que é o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 16, 17. Hoje temos o Pix, criptomoeda. Algo está virando uma ditadura. Temos que ficar atentos. Vamos lá, vamos pedir para o Senhor para dar mais tempo para terminar esse estudo, amém? Mas enfim, vamos aos estudos. Diz a palavra do Senhor sobre quem eram os profetas. Vamos lá? E nunca mais se levantou em Israel algum profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de toda Israel. Você acha em Deuteronômio 34, versículo 10 e 12. Moisés foi a primeira pessoa na Bíblia a atuar como um profeta de Deus, entregando as palavras de Deus para o povo. Mas ele não foi o primeiro no registro. O primeiro de todos foi Abraão, famoso mais tarde por sua fé inabalável. Entretanto, naquele momento, Abraão estava pastoreando o seu rebanho na área governada pelo rei Abimeleque de Gerar, cidade a 72 quilômetros de Jerusalém, aproximadamente. Abraão temeu que o rei se agradasse de sua esposa Sara, e depois a quisesse tanto que chegasse ao ponto de matá-lo.
Se Gênesis relata a história de Abraão na ordem cronológica, Sara tinha 90 anos de idade nesse tempo e aparentemente estava quase morrendo. Se a história é um flashback, Sara teria pelo menos uns 66 anos. Esta era a idade dela quando os dois se mudaram para onde agora está Israel. Onde é agora Israel. Eles tinham vivido onde hoje estão a Síria e o Iraque. Abraão apresentou Sara ao rei como sua irmã. Uma meia-verdade. Ela era sua meia-irmã. Eles tinham o mesmo pai, porém mães diferentes. Mas ela era 100% a sua esposa. Parece compreensível que Abraão tivesse um certo temor do rei. Abimeleque decidiu incluir a beleza madura de Sara no seu harém. Porém, antes que ele dormisse com ela, Deus lhe enviou um alerta bem vivido em um sonho, dizendo: eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque ele é profeta, e rogará por ti para que vivas. Porém, se não a restituíres, certamente morrerás. Gênesis 20, capítulo 3 ao 7. Sendo assim, Abimeleque devolveu a esposa a Abraão. E Abimeleque e seu povo viveram. Eles viveram. É a primeira vez que a Bíblia fala de um profeta. Embora no papel que Abraão representou, orando para que Deus poupasse o rei, ele estivesse atuando mais como um sacerdote. Ainda assim, o próprio Deus chamou Abraão de profeta. Na Bíblia há registro de profetas de Gênesis ao Apocalipse. Você encontrará os nomes de somente umas poucas dezenas, aproximadamente 40 notáveis, atravessando 2000 anos entre o primeiro e o segundo. Abraão e Moisés, e por volta de 400 anos entre o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, e o primeiro profeta do Novo Testamento, uma mulher chamada Ana, na congregação do menino Jesus no templo. Nós poderemos chamá-los de anos de sequidão profética. Por outro lado, algumas gerações em risco iminente pareciam ter tido mais do que sua porção justa de profetas. Em uma linha de tempo, os notáveis se agruparam em 3 datas principais. Vamos lá? 930 a.C. Israel se divide em 2 nações, Israel Norte e Judá ao Sul. 722 a.C. Os invasores assírios, de onde está hoje o Iraque, apagaram a nação judaica do norte, isto é, Israel, do mapa político e exilaram os sobreviventes mais influentes. Os assírios, então, recolonizaram a terra com seus próprios pioneiros que se casaram com as judias restantes, produzindo crianças que se tornaram conhecidas como samaritanas, uma nação que muitos judeus de sangue puro passaram a odiar. E 586 a.C., os invasores babilônios, também antigos iraquianos, dominaram os assírios e em seguida apagaram a nação judaica do sul, ou seja, Judá, do mapa, e atacaram Jerusalém e exilam a maioria dos sobreviventes. De repente, a terra que Deus prometera aos descendentes de Abraão pertencia aos pagãos. Os judeus não podiam reclamar de nada, porque foram alertados, pois a maioria dos profetas que deu nome aos livros da Bíblia foi enviado por Deus para esse propósito. Os profetas advertiram os judeus para que cumprissem o contrato firmado com Deus com seus ancestrais, obedecerem às suas leis e somente o adorarem. Deus não mais cumpriria sua parte do contrato, ou seja, proteção e bênção, pior ainda, invocaria a cláusula de penalidade, libertando sobre eles doenças, invasões e exílio. Diz a palavra: maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. Deuteronômio 28, 19. Não foram somente alguns poucos profetas que cantaram essa canção, foram centenas e talvez milhares. A tradição dos judeus, passada de forma oral, diziam que eram centenas de milhares de homens e mulheres. Embora a Bíblia nomeie mais do que 40 profetas, ela fala sobre o aparecimento de grupos de profetas em diferentes momentos da história de Israel. Diz Deus para Samuel, a palavra de Deus: então chegaram aos outeiros de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que desceram do alto e trazem diante
de si saltérios, tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. 1 Samuel 10, versículo 5. Outra. Por que sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os esconderam numa cova e os sustentou com pão e água? 1 Reis 18, versículo 4. Tem mais. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam de fronte deles, de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. 2 Reis, capítulo 2, versículo 7 e 8. A maioria dos profetas que possuem livros com o seu nome ministrou à nação judaica do sul, ou seja, Judá. Oséias e Amós ministraram para a nação judaica do norte, ou seja, Israel, junto com Elias e Eliseu. Jonas entregou pessoalmente a sua profecia à capital da Síria, Nínive, que fica próximo de onde hoje está Mossul, Iraque. Naum, mais tarde, previu a queda de Nínive. Daniel e Ezequiel ministraram entre os exilados judeus na Babilônia, onde hoje está o Iraque. E Daniel serviu mais tarde o Império Persa em sua capital Suzã, onde hoje é o Irã. Amém? Por hoje, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado. E no próximo vídeo vamos descobrir como o Senhor falava com os profetas. Meus queridos, acompanhem, porque é muito legal a gente começar a conhecer sobre quem eram os profetas, como eles trabalhavam, como eles falavam com Deus, como o Senhor falava com eles, quais profecias se cumpriram, quais hão de se cumprir, o que está acontecendo nos dias de hoje, como eu disse no começo do vídeo. É muito importante a gente conhecer a palavra de Deus. E eu espero que dê tempo, porque as coisas estão acontecendo e não sei até onde a gente vai. Amém? Mas enfim, que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós e que Deus ilumine o nosso coração e o nosso entendimento para que a gente cada dia mais conheça a palavra de Deus e consiga caminhar com o Senhor. Amém? Abraço, irmãos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.